palavra basta, né? Claramente uma ameaça ao Estado, né? A gente tem, nessa situação do hackeamento, por isso que é tão sensível a questão da violação dos direitos humanos, do direito humano da privacidade, inscrito na Constituição no artigo 5º. O Estado brasileiro, como ele se encontra, especialmente o Poder Judiciário, ele se vê refém do crime nessa situação, né? Porque o cidadão, quando ele é investido de autoridade pública, ele precisa gozar aí de certas prerrogativas para exercer a sua função com autonomia e independência. E você fica imaginando o seguinte, esse cara, supostamente, ele hackeou mensagens de procuradores, de juízes, de desembargadores. Os mesmos que serão, em última análise, responsáveis pelo seu julgamento. Em que posição que ficam essas autoridades, sabendo que, se eles tomarem decisões que vão na contramão dos interesses desse criminoso, pode haver algum tipo de retaliação. Por isso, Edgar, que é tão séria essa questão, só que também é uma via de mão dupla, porque ao lançar isso, ou seja, a inutilidade que seria a destruição desse conteúdo, que a gente já defendeu aqui, né? Afinal de contas, o simples exame desse conteúdo significaria novo crime de violação da privacidade de quem já é vítima, certo? Ao supostamente destruir essas provas, que eu não gosto de chamar de provas, mas sim de produto de crime, isso seria absolutamente inútil, porque elas já estão em outro lugar. Logo, qualquer colaboração desse criminoso, desse hacker, ela perde muita relevância. Então é um jogo extremamente perigoso, mas a gente está diante sim de uma ameaça velada, quase explícita, na verdade, ao Poder Judiciário. O Zé já conseguimos restabelecer a conversa com o Zé. O Caio falava aqui da questão do crime, né? Que não considera. Você usou o termo não provas, né? Produto do crime. Produto do crime, Zé. E tem um embate aí também em cima de afirmações como essa e de você enxergar, né? Que, olha, é um produto de um crime, todos sabemos. E as notícias que dizem respeito à privacidade de políticos, juízes, enfim, não nos interessa, não queremos saber, mas tem material no meio desse bololô aí de mensagens, de conteúdo dos diálogos, que são de interesse público, que são de interesse da nação. Se o Estado virou refém, talvez fosse porque o Estado, na figura do juiz, também tenha exacerbado, lá como vem se falando. Tem né? o rabo preso, porque parece que se montou uma farsa. Ele não é o Estado, o juiz é o Estado. Em última análise, mas imagina que um ministro do STJ tem um amante, certo? O cara hackeia as mensagens privadas do cara. Não, mas esse que é o ponto da ameaça. Você tem todas as comunicações daquele ministro em arquivo. Você entendeu? E aí o cara vai te julgar, ele aumenta a tua condenação, você vai lá e a conta-gotas começa a vazar material privado, entendeu? Isso extrapola a esfera do que se considera interesse público. Mas até agora a gente não viu material privado no que diz respeito à vida pessoal e privada dessas pessoas até agora. O que a gente viu foi tudo por iniciativa do hacker. Que diz respeito ao trabalho deles. Não, mas o que o Caio está falando, e o Zé pode complementar pra gente, assim, o juiz fica tutelado ali pelo hacker. Quer dizer, ele vai julgar o hacker e o hacker tem material para divulgar dele. Quer dizer, mas aí, Zé, a lei e o crime, porque é um crime que é um crime, todos sabemos. Temos nesse crime um material de interesse público, e o outro que não diz respeito a ninguém quer saber. Eu falo por mim, obviamente. Por exemplo, se o juiz tem uma amante. Pois tem um amante, enfim, ou se fulano saiu e foi naquelas casas de conforto, como você gosta de falar, Zé. Casas de conforto. Ninguém quer saber isso. Mas notícias que são pertinentes à nação, ao interesse do cidadão brasileiro, eu acho que... Como é que fica isso, Zé? Porque que crime a invasão, o hackeamento, sabemos. Mas tem o material diante desse crime revelado que é de interesse público e o que não é. Pois é, essa é uma das disputas. Sobre o Palocci, só para complementar a história do Palocci aí, o conteúdo, houve uma certa dúvida aqui, o motivo do Ministério Público não fechar o acordo de delação com o Palocci. E aí a gente vê uns detalhes, acabou que a Polícia Federal fechou. O Palocci é muito importante. Foi o coordenador da campanha do ex-presidente Dilma, revelou que ela gastou mais de R$1 bilhão na campanha e fora outras ligações, né? Então isso tudo está vindo à tona, mas perde a importância diante exatamente disso que o Caio falou. Isso é produto de uma irregularidade, uma invasão covarde.
Edgar, isso tem um potencial de chantagem enorme. Quem é que vai definir o que é um assunto pessoal e o que é assunto de Estado, né? Isso está exatamente ainda em sigilo porque as pessoas não publicaram. Mas daqui para frente, esse sigilo se ampliou, quer dizer, mais pessoas tiveram acesso a todo esse conteúdo. São duas disputas no momento. A primeira é política, a guerra pela versão. O que é mais importante, Sim. se é o crime de hackeamento ou se é investigar as mensagens e pedir explicações ao ministro Sérgio Moro. E aí uma subdivisão dessa disputa é se ele obteve ou não informações que são consideradas ainda sigilosas. Se ele, como ministro, né, obteve lá informações. A indicação é de que ele tomou mesmo conhecimento de detalhes da investigação. Ele é o primeiro ministro, depois de muito tempo, que realmente comanda a Polícia Federal. Ele nomeou policiais federais para outros setores do Ministério da Justiça e detém ali o respeito da Polícia Federal. Daí esta relação nova de um ministro da Justiça que, mais do que chefia hierarquicamente, burocraticamente, ele tem comando na Polícia Federal. E outra disputa é essa área jurídica e o que fazer com este conteúdo. Mas essa novidade dessa última versão de que existem cópias, isso joga uma novidade muito grande. Quer dizer, agora este sigilo não é mais da Polícia Federal que está investigando, mas também essas pessoas que ninguém sabe que têm esses segredos, que são segredos. Veja bem, é um poder imenso de pressão e até de chantagem, sim. Sim. Ô Zé, antes de eu voltar aqui para o Caio, tem uma questão que eu quero aproveitar nessa tua fala, é o seguinte, o próprio Moro, acerca da maneira como lhe passei a primeira vez o comentário do juiz Sérgio Moro, que tinha dito que a delação do Palocci, 6 dias antes das eleições, tudo. O Moro mesmo considerando ali, podendo considerar a delação, as afirmações do Palocci fracas, ele achava relevante da mesma forma, porque poderia representar uma quebra de vínculos ali que uniam os petistas na ocasião, né? Tinha já um racha dentro do partido, né? Então, quer dizer, como é que o mundo político analisa isso? Como é que está aí os embates e os argumentos frente a essas revelações desses novos diálogos, Olha, Edgar, eu conversei com 2 deputados sobre exatamente essa revelação. E a ideia geral é o seguinte, é o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam ter feito unindo tantos laços assim do Estado, né? Ministério Público, Polícia Federal, o Judiciário, que é o juiz Sérgio Moro, e ainda a Receita Federal, que estava na Lava Jato. Alguns entendem, um deputado pelo menos entende o seguinte, que valia a pena, essa força-tarefa da Lava Jato mudou o país e, sabendo que enfrentaria adversários fortes, né, também tomou as suas providências, se uniu e jogava com a opinião pública. Foi a primeira vez em que a investigação andava na frente da imprensa. Quando os integrantes do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal se uniam naquela mesa para dar entrevista, traziam detalhes e novidades. E sempre era ao contrário, a imprensa é que jogava novidades e a polícia corria atrás. Então é diferente, a força-tarefa conversava sim entre eles e definiam prioridades. E esse diálogo está dentro deste conceito de ganhar a opinião pública. Sem a opinião pública, a Lava Jato não teria ido em frente. Eu queria destacar aqui uma ressalva que a